O homem caminhava cabisbaixo pelas calçadas do centro, arrastando uma mala velha com rodinhas quebradas. Usava uma camisa amassada, uma calça larga e sapatos gastos pelas décadas. Os seguranças do prédio o observaram com desconfiança assim que ele parou em frente à entrada do evento militar. "Cidadão, essa cerimônia é fechada. Só convidados", disse um com arrogância. O homem não respondeu menos. Apenas mostrou um convite amarelado, carimbado há semanas. Os guardas riram. "Isso aí parece mais um papel velho de rodoviária." Ele deu meia volta e se sentou no banco da praça em frente, como se esperasse algo. "Se você acredita que a verdadeira grandeza não se veste com luxo, inscreva-se no canal. Aqui, histórias reais de honra esquecida ganham voz." Pouco tempo depois, convidados começaram a chegar. Generais, políticos, veteranos decorados. Todos passavam pelo homem sem notar sua presença. Alguns até viravam o rosto, incomodados, com a aparência simples e o cheiro de oficina antiga. Mas o velho permanecia ali, sereno, observando tudo com olhos de quem já viu o mundo ruir. Dentro do auditório, cadetes tiravam fotos, oficiais discursavam, bandas militares ensaiavam o hino. Do lado do fora, ninguém reparava que aquele homem não tirava os olhos da bandeira hasteada. Ele não queria holofotes, menos apenas esperava a hora certa. E ela estava chegando. Lá dentro, um sargento contou. "Hoje, o general Sampaio vai prestar uma homenagem especial. Um veterano que salvou muitas vidas em silêncio", ele disse. Ninguém sabia quem era o tal homenageado. Menos achavam que seria alguém com farda, cheia de insígnias. Enquanto isso, o velho olhava o relógio antigo no pulso, o mesmo que usava desde 1971, era um modelo soviético, com arranhões de areia e fuligem. Ele se levantou com dificuldade, ajustou o cinto e atravessou a rua rumo à entrada. Os seguranças tentaram barrar de novo, mas dessa vez alguém os interrompeu. Era um coronel. "Deixa ele passar, ele tem todo o direito." O salão silenciou. Quando o velho entrou, com passos lentos, mas postura reta, ninguém o reconheceu, e cochichos começaram. "Quem é esse cara?" O general Sampaio interrompeu o protocolo, desceu do palco e andou até ele. Ao se aproximar, bateu continência e disse em voz firme: "Senhor, é uma honra tê-lo aqui." O salão congelou. Cadetes e coronéis olharam sem entender. "Oh, velho", respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. Naquele instante, o silêncio se tornou mais forte que qualquer discurso. Sampaio então virou-se para a plateia e falou: "Esse homem salvou meu pelotão inteiro em 1983, na Serra de Roraima. Ele era o sargento mais antigo da tropa, mas nunca quis reconhecimento. Fez o que ninguém teve coragem de fazer. Voltou para o fogo cruzado para resgatar os feridos." Muitos se entreolharam, tentando lembrar de algum nome de medalhista com esse feito, mas não o encontravam, porque ele nunca aceitou medalhas, nem reportagens. Queria apenas voltar para casa e viver em paz, menos como prometeu à esposa antes da missão. O general continuou. "Quando voltamos, ele pediu transferência para uma unidade rural e sumiu do radar militar. Mas nós nunca esquecemos. Chamaram-no de Sargento Elias Rocha, e poucos se lembravam do nome. Mas ao contar sua história, os olhos de muitos marejaram. Ali estava um homem que não precisava de condecorações para ter honra. Seu legado estava nos corações dos que voltaram por causa dele. E naquele salão, sua presença era mais condecorada do que qualquer farda bordada. O general fez questão de entregar, ali mesmo, a medalha de bravura rara, uma das maiores da força. Elias tentou recusar. "General, eu já ganhei o que precisava. Vocês vivos." Mas Sampaio insistiu. "É hora do país saber." E colocou a medalha sobre o peito do velho sargento, com as próprias mãos. Nesse instante, os cadetes se levantaram. A banda que antes tocava marchas, agora entoava silêncio e respeito. O homem que parecia ninguém virou símbolo para todos. Após a cerimônia, oficiais mais jovens foram até Elias pedindo autógrafos. Ele ria tímido. "Sou mecânico, não artista." Na verdade, ele consertava tratores numa cidadezinha do interior, desde a baixa. Nunca contou a ninguém sobre sua atuação na Guerra da Fronteira. Nem mesmo o filho sabia que o pai havia sido responsável por um resgate histórico. Para ele, cumprir a missão era suficiente. Mas naquele dia, seu silêncio falou mais alto do que qualquer discurso no púlpito. Alguns jornalistas tentaram entrevistá-lo à força. Quário manchetes, frases de efeito, drama, mas Elias respondeu apenas: "Vocês só estão aqui por causa do que fiz calado." Miguel, um cadete emocionado, o acompanhou até a praça. "Senhor Rocha, posso apertar sua mão?" "Pode sim, filho. Só lembra que honra não se usa no peito, se carrega no ato." Miguel nunca mais esqueceu aquelas palavras. E as repetiria diante de sua própria tropa,
De volta à sua cidade, Elias foi recebido por vizinhos surpresos. Ninguém ali sabia de sua história. Para todos, era apenas o seu Elias, da borracharia. Mas agora, passava a ser o homem que um general chamava de Senhor. A prefeitura organizou uma pequena cerimônia. Simples como ele, Elias só aceitou porque pediu que fosse em frente à escola local. Quero que as crianças entendam o valor do silêncio honrado. E ali, sob uma bandeira levantada por estudantes, ele falou pela primeira vez. Quando a guerra começou, eu só pensava em voltar inteiro, mas no meio dela, entendi que ninguém volta igual. Uns voltam com medalhas, outros com lembranças. Eu voltei com vidas nas costas. Não precisei de mais nada. As crianças ouviram em silêncio, absorvendo cada frase. Elias não queria choro, nem reverência, menos só verdade. E a verdade, meus filhos, é que o herói nem sempre grita. Às vezes ele só conserta o trator do vizinho e segue em frente. Um documentarista da capital soube da história. E foi até Elias. Ele recusou mais uma vez. Filme os que ainda lutam para sobreviver. Eu já tive meu momento. Mas indicou outros veteranos esquecidos que conhecia. Ajudou o documentarista a encontrar heróis que nunca ganharam manchete. Eobracei chamou Os Invisíveis de Farda. E o primeiro nome nos créditos era Elias Rocha, menos o homem que salvou em silêncio. A história dele virou lição nas academias militares. Instrutores contavam sobre o sargento que foi chamado de senhor por um general. Não por formalidade, mas por respeito verdadeiro. E isso mudou a visão de muitos jovens sobre o que significa liderança. Não é quem grita mais alto, nem quem brilha mais. É quem sustenta os outros quando o chão falta. E Elias sustentou, sem buscar aplauso. Mas agora, o país inteiro o aplaudia de pé. O documentário Os Invisíveis de Farda alcançou milhões de visualizações em poucos dias, mas Elias continuava em sua rotina. Acordava cedo, cuidava do galpão e almoçava em silêncio. Certa tarde, um grupo de cadetes apareceu em sua porta. Tinham vindo de outra cidade só para congratulá-lo. Um deles disse: "A sua história nos ensinou mais do que anos de academia." Elias ofereceu café e uma cadeira. "Então sentem, que ainda tem mais coisa para contar." Ali, no meio da ferrugem e das ferramentas, nasceu uma aula de verdade. Se você acredita que os verdadeiros heróis vivem entre nós, inscreva-se no canal. Aqui, a farda pode estar escondida, mas a honra nunca. Os cadetes voltaram diferentes daquele encontro. Passaram a tratar até os faxineiros da base com mais respeito. Diziam: "Você nunca sabe o que alguém já viveu." E logo, outros veteranos começaram a aparecer nas conversas de quartel. Homens e mulheres que ninguém mais citava estavam sendo lembrados. Graças a Elias, um novo espírito se espalhava entre os jovens soldados. Era a valorização da humildade, da bravura silenciosa do passado esquecido. E isso começou a mudar a própria cultura militar. Na cidade, a escola onde Elias falou passou a homenagear veteranos. Criaram um mural com fotos antigas e relatos enviados pelas famílias. A diretora convidou Elias novamente. O senhor inspirou o movimento. Dessa vez, ele levou sua velha mochila da época de campanha. Mostrou às crianças cartas, objetos e uma pequena bandeira manchada de barro. "Essa aqui ficou comigo quando fiquei 3 dias cercado com 2 companheiros." Ninguém piscava enquanto ele contava. E ali, até quem não sabia o que era guerra passou a entender o que era coragem. Um repórter perguntou a Elias: "Por que nunca buscou reconhecimento?" Ele respondeu: "Porque minha farda não foi costurada para aplauso. Foi feita para proteger." Essa frase se espalhou como pólvora nas redes sociais, em bases do exército, virou lema não oficial entre os veteranos. Alguns passaram a escrever: "Protejo. Não apareço em suas camisas de instrução." Elias ficou sabendo, mas não se vangloriou. Se está ajudando alguém, então está certo. E continuou sua vida sem buscar palco. Um grupo de militares criou um projeto social chamado Senhor Rocha. Oferecia assistência a ex-combatentes em situação de abandono. Elias foi até a sede, emocionado, e disse: "Isso aqui vale mais que qualquer medalha." O nome do projeto era homenagem à forma como o general o havia tratado, mas também à forma como os jovens agora viam aqueles que vieram antes. Não mais como velhos, mas como senhores, menos com S maiúsculo. Gente que tinha história para ser ouvida. Gente que não podia mais ser ignorada. Elias passou a receber cartas de todos os cantos do país. Algumas assinadas por veteranos, outras por netos que ouviam histórias esquecidas. Uma delas dizia: "Meu avô sempre achou que ninguém lembrava dele, mas agora, ele assiste seu vídeo todos os dias." Outra trazia: "Eu estava prestes a desistir do exército. Aí ouvi o Senhor." Elias lia cada palavra com os olhos marejados. Guardava tudo numa caixa de madeira com uma fita verde-oliva. Chamava de minha trincheira de papel. E ali, se protegia do esquecimento.
A saúde de Elias começou a apresentar sinais de cansaço. Os anos pesavam nas costas, e as dores da missão voltavam de forma silenciosa. Miguel, o cadete que conhecera na cerimônia, passou a visitá-lo com frequência. Trazia mantimentos, ajudava na oficina e, principalmente, ouvia. Tem história que não dá para encontrar em livro, ele dizia. E Elias sorria, mesmo com dor. Tem coisa que só se aprende vivendo. O velho guerreiro não queria piedade, só presença. Aos poucos, um novo convite começou a circular. Queriam nomear um batalhão com o nome de Elias. Seria o primeiro do país, com o nome de um sargento. Alguns altos comandos resistiram, mas ele nunca foi general. Outros responderam, mas generais o chamam de senhor. A proposta avançou. Elias, quando soube, disse: se servir para lembrar que até o menor grau pode ter a maior coragem, então que seja. O Batalhão Rocha foi fundado meses depois. E na entrada, uma placa dizia: aqui, ninguém é invisível. No dia da inauguração do batalhão, Elias foi levado de viatura militar. Como nos velhos tempos, vestia uma camisa social simples, com a insígnia bordada por sua neta. Ao chegar, foi recebido com continência por todos. Cadetes batiam o pé com força, olhos firmes e peito cheio de orgulho. Elias olhava em volta e dizia: quanta juventude boa, que Deus proteja todos. Foi levado até o pátio central, onde estavam seus antigos companheiros de pelotão. Alguns em cadeira de rodas, outros com bengalas tidos emocionados. Era um reencontro de almas que sobreviveram juntas. Um por um, os veteranos compartilharam memórias. Ele carregou o Silva nas costas por 3 quilômetros e segurou a posição sozinho quando fomos emboscados. Se estamos vivos, é porque esse homem acreditou. Elias ouvia com humildade, sempre desviando o olhar para o chão. Fiz o que qualquer um faria. Se lembrasse do que jurou, foi ovacionado sem dizer mais nada. Às vezes, o silêncio do herói grita mais que qualquer hino, e naquele pátio, o grito era de gratidão. O Batalhão Rocha adotou uma regra especial. Todo novo cadete deve estudar a história de um veterano local, antes de iniciar o curso. A ideia veio de Miguel, agora instrutor. Ele dizia: não se forma soldado sem saber quem abriu o caminho. Elias virou símbolo dessa proposta. Tornou-se presença constante nas formaturas e semanas de integração. Aos poucos, passou a ser chamado de padrinho do batalhão, e sua presença era guardada como a de um general de 4 estrelas. Em uma das cerimônias, uma jovem cadete pediu a palavra. Ela disse: quero agradecer ao Senhor por existir antes de mim. E entregou a Elias um lenço com a frase: força é ser lembrado por respeito, não por hierarquia. Elias não conteve as lágrimas. Aquilo significava mais do que todos os discursos que já ouvira. Naquele momento, entendeu? O silêncio que carregou por décadas agora ecoava em centenas de vozes, e o país, enfim, ouvia. A oficina de Elias virou ponto de visita de veteranos e cadetes de todo o país. Ele mantinha tudo como antes: o óleo, as ferramentas, o rádio velho ligado. Só uma coisa mudou. Agora, havia uma parede cheia de bilhetes, medalhas e fotos. Era o mural do silêncio reconhecido. Ali estavam nomes que o mundo havia esquecido, e que ele fazia questão de lembrar. Se um dia me faltar força, venho aqui e relembro por quem continuo, dizia. E ninguém saía daquele lugar sem se emocionar, porque ali, cada parafuso tinha memória. O tempo passou, e Elias começou a sentir os sinais mais severos da idade. As mãos, antes firmes para manusear ferramentas, agora tremiam. O corpo pedia descanso, mas o coração ainda batia em marcha. Miguel, sempre por perto, passou a ajudá-lo em tudo. Mesmo assim, Elias fazia questão de abrir a oficina toda manhã. Enquanto eu puder virar a chave, sigo aqui, dizia sorrindo. Veteranos continuavam chegando, trazendo histórias, lágrimas e gratidão. Aquele galpão virou santuário de honra e silêncio. O Batalhão Rocha prosperava, tornou-se referência nacional em valorização de veteranos. Cursos sobre memória militar foram criados com base na trajetória de Elias. Até militares de fora do Brasil vinham conhecer o projeto. Miguel preparava uma biografia detalhada, mas Elias impôs uma condição: só publique depois que eu me for. Não quero virar estátua em vida. O livro foi chamado de O Senhor do Silêncio, e aguardava fechado o momento certo para ser revelado. Numa manhã de inverno, Elias não abriu a oficina. Miguel estranhou e correu até sua casa. Encontrou-o sentado na poltrona, com o rádio ligado e o velho relógio soviético no pulso. Elias havia partido durante a madrugada, com a serenidade que o acompanhou por toda a vida. Ao seu lado, uma carta. Miguel, cuide dos que vierem depois. E lembre-se, até o que parece pequeno pode carregar a nação nas costas. Era o fim de uma jornada menos e o início de um legado imortal. A notícia correu rápido entre bases e batalhões. Pelo rádio militar, só se ouvia:
Senhor Elias Rocha. Missão cumprida. No dia do velório, centenas de veteranos e cadetes vieram prestar honras. A cerimônia foi simples, como ele queria, mas profundamente respeitosa. Seu caixão foi coberto por uma bandeira usada, não nova menos como símbolo da luta real. E nas fileiras do pátio, ninguém usava insígnias naquele dia. Todos estavam iguais, menos como Elias viveu. A última marcha soou. Em silêncio, o mural do silêncio reconhecido virou memorial permanente. Ali, penduraram o relógio de Elias, sua boina antiga e a insígnia da borracharia. Visitantes faziam fila para ver os objetos de um herói que nunca pediu aplauso. Na entrada, uma frase sua gravada em aço. Chamar de senhor não é título, é reconhecimento. A partir dali, toda a base militar passou a celebrar o Dia da Honra Invisível, uma data criada em sua homenagem menos e àqueles que lutaram em silêncio. E nesse dia, ninguém fala, apenas ouve. Miguel publicou a biografia. O livro estourou em vendas e foi traduzido em 6 idiomas. Veteranos do mundo inteiro se conectaram com a história. Esse homem é igual ao meu pai, diziam muitos. Documentários, palestras e seminários surgiram em sequência. Mas Miguel fazia questão de lembrar. Ele só queria consertar tratores. Ainda assim, agora ele consertava memórias, legados, estruturas. Era mais do que um sargento. Era uma fundação. A prefeitura da cidade decidiu rebatizar a principal avenida. Agora era a Avenida Elias Rocha menos o Senhor do Silêncio. A escola ganhou seu nome, e o batalhão construiu uma estátua diferente. Mostrava Elias de costas, caminhando com uma maleta de ferramentas. Porque assim ele viveu, de costas para o aplauso, à frente da missão. Os jovens aprendiam não só a marchar, mas a ouvir. E em cada soldado que passava ali, havia um pouco dele. Um jovem soldado hesitava durante um exercício. Estava prestes a desistir. Seu instrutor apenas apontou para a parede onde havia uma frase de Elias. Se for para recuar, que seja para ajudar quem ficou para trás. O jovem respirou fundo e continuou. Anos depois, se tornaria capitão. E em sua formatura pediu apenas que tocasse uma música em vez de discurso. Era a mesma que tocava no rádio velho de Elias. Tocando em frente. A trilha de quem nunca precisou gritar para ser lembrado. Os netos de Elias cresceram ouvindo sobre a coragem do avô, mas também sobre sua humildade. Sabiam que não era apenas um soldado, era um construtor de dignidade. Ao mais velha, Helenal tornou-se psicóloga de veteranos, e usava a oficina transformada em clínica para atendimento gratuito. Chamava o espaço de sala do silêncio. Ali, cada história era ouvida com atenção, porque honrar o passado também é cuidar do presente. O Exército lançou uma campanha nacional com o lema: Chame de Senhor. Você não sabe quem está diante de você. Cartazes com rostos comuns de veteranos espalharam-se pelo país. Em cada quartel, passaram a colocar placas com frases de Elias. Até escolas, cívico-militares, adotaram suas palavras nos uniformes. Nas provas, a pergunta se repetia: quem foi o sargento chamado de senhor por um general? E os jovens, agora, respondiam com orgulho, porque conheciam o verdadeiro significado de respeito. O general Sampaio, já reformado, passou a visitar a cidade todos os anos. Ia ao túmulo de Elias, levava flores e ficava ali em silêncio. Certa vez disse: você salvou minha vida. E hoje salva milhares com sua lembrança. A história dos dois virou peça de teatro em academias militares. E a cena final era sempre a mesma. Sampaio batia continência e dizia: Senhor, obrigado. O público aplaudia menos de pé, e em silêncio, como Elias teria desejado. Certa vez um garoto perguntou ao pai: por que ele não quis medalhas? O pai respondeu: porque as medalhas não brilhavam mais do que o que ele carregava por dentro. E o menino respondeu: quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor Elias. Naquela noite, desenhou um trator, uma oficina e uma bandeira. Colou na parede e escreveu: um herói não precisa de capa, só de coragem e silêncio. Era o começo de outra geração tocada por um exemplo. E assim, Elias seguia inspirando. Mesmo sem estar mais ali, o galpão antigo virou museu comunitário. Não havia hologramas, nem tecnologia de ponta. Apenas ferramentas gastas, cheiro de graxa e vozes gravadas em fitas cassete. Cada história era narrada por veteranos que passaram por lá. Os visitantes saíam em silêncio. E no fim do tour, uma frase no alto da porta dizia: achavam que ele era ninguém menos até um general chamá-lo de senhor. E então todos entendiam por que aquilo nunca foi apenas uma história. O legado de Elias Rocha não está apenas nas estátuas, nas placas ou nos livros. Está em cada gesto de respeito silencioso, em cada soldado que estende a mão a outro. Está em cada veterano que agora é ouvido, lembrado e valorizado. Ele não queria palcos, mas construiu um. Não quis holofotes, mas se tornou luz. E tudo começou com uma marcha silenciosa,
de um homem que apenas cumpriu. Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal. Aqui, honramos aqueles que não precisaram de gritos para fazer história menos apenas coragem e silêncio.